Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 107 do podcast Falando de História. Eu sou Roger Lides Sousa e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. E chegamos ao último episódio, o sexto da nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial, depois de termos analisado as causas e as origens, os teatros de guerra na Europa, no Norte de África, no Atlântico e no Pacífico, bem como as consequências. E este episódio está diretamente relacionado com a própria guerra, pois é um dos momentos mais dramáticos que se viveu neste período, o Holocausto. E para falarmos disso, temos connosco uma convidada, não é assim, Paulo? Sim, é isso mesmo. Temos hoje connosco Cláudia Ninhos, doutorada em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto de História Contemporânea desta mesma universidade. É especialista na história das relações luso-alemãs, do nacional-socialismo e do Holocausto, com uma produção científica muito vasta, da qual destacamos os livros Portugal e os Nazis, publicado pela Esfera dos Livros em 2017, o Essencial sobre Aristides Sousa Mendes, publicado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda em 2021, e também a coautoria do livro Salazar, Portugal e o Holocausto. Por isso a Cláudia é a pessoa ideal para nos vir falar sobre este tema e, antes de mais, muito obrigado, Cláudia, por teres aceitado este convite para estares aqui no nosso podcast. Obrigada, Paulo e Roger, pelo convite. É sempre um gosto poder partilhar as investigações que vou realizando. E a nossa primeira pergunta é, claro, como é que se define o Holocausto, não é? Como é que se define este conceito, no fundo? Porque há aqui uma diferença até entre as palavras que por vezes são usadas. Holocausto, solução final, Shoah. Parece uma pergunta simples, mas não é. E é sempre importante começarmos por desambiguar estes conceitos. Para já é preciso ter em conta se estamos num país francófono ou num país anglo-saxónico ou influenciado pelas teorias e até pela historiografia anglo-saxónica, como é o caso de Portugal. O conceito de holocausto é uma palavra que vem do grego e que significa literalmente sacrifício pelo fogo e que, curiosamente, foi utilizado pela primeira vez para designar um massacre contra judeus ainda durante a Idade Média. E que, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial vai ser uma vez mais utilizado para referir aquilo que estava a acontecer aos judeus durante aquele período. É claro que depois é só no pós-guerra, graças à série norte-americana protagonizada pela Meryl Streep, Holocausto, que o conceito vai ser popularizado universalmente, não é? Em relação ao conceito de Shoah, se formos a uma livraria em França, obviamente não vamos encontrar livros sobre o Holocausto, mas sim sobre Shoah, e o mesmo em Israel. Portanto, é um termo que vem do hebraico e que significa catástrofe, e que se difunde também ainda durante a Segunda Guerra Mundial para designar o que estava a acontecer. E que depois, graças à série realizada pelo Claude Lanzmann, também se vai popularizar. Mas, em Portugal, de facto, é o conceito de Holocausto que predomina e, mesmo no que diz respeito ao conceito do Holocausto, se analisarmos as várias definições de diferentes instituições, é curioso verificarmos que elas diferem. Por exemplo, eu analiso sempre a definição de Holocausto do Memorial do Holocausto de Washington, com a definição, por exemplo, do Yad Vashem, e o que verificamos é que elas são muito, muito distintas, enquanto que a do Memorial do Holocausto de Washington é mais abrangente, inclui outros grupos também perseguidos pelo regime nacional socialista. A do Yad Vashem é uma definição mais restrita e que eu posso aqui ler muito rapidamente. O Yad Vashem define o Holocausto como um genocídio sem precedente, total, sistemático, perpetrado pela Alemanha nazi e pelos seus colaboradores com o objetivo de aniquilar o povo judeu.
e que é uma definição que também tem sido um pouco questionada por alguns historiadores. Por exemplo, a questão de haver ou não precedente. Hoje em dia, há historiadores que consideram que o genocídio e os crimes que aconteceram em África, nomeadamente o genocídio praticado pela própria Alemanha no início do século XX, é um precedente do próprio Holocausto. Portanto, é essencial, de facto, irmos ao cerne dos conceitos e também analisar a forma como as várias instituições os definem. Outro conceito que também utilizamos muito e que é o conceito que os perpetradores, que os nazis utilizavam na época, é o conceito de solução final do problema ou da questão judaica. Obviamente que os nazis não se referiam àquilo aos crimes que estavam a cometer como Holocausto ou como Shoah, e havia, por outro lado, uma tentativa de ocultar os crimes que estavam a cometer e, portanto, existiam diretivas para não fotografar, para não utilizarem expressões incriminatórias, embora depois, na prática, como sabemos, essas normas acabaram por ser infringidas. Se calhar, introduzir aqui um outro conceito que é muito importante e que está ligado também ao de Holocausto, que é o conceito de genocídio. Sim, claro. Que é um conceito que surge também durante a Segunda Guerra Mundial, curiosamente, no ano de 1944, e que é um conceito inventado, digamos assim, por um judeu polaco, por um advogado, Raphael Lemkin, que depois vai ter uma grande relevância na própria legislação internacional que surge no pós-guerra, nomeadamente a Convenção para a Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio, aprovada pelas Nações Unidas. Neste caso, então, já deste algumas ideias sobre esta questão no geral, sobre os seus antecedentes, as suas causas, mas como é que se explica, como é que se chegou a esse ponto, não é? Quer dizer, este extermínio em massa, este genocídio causado durante a Segunda Guerra Mundial. Há questões muito mais profundas do ponto de vista da sociedade europeia, digamos assim, não é? Há até umas mais recentes daquele período, também já falaste como alguns historiadores consideram como o genocídio do Jarero e do Znama na Namíbia alemã nos inícios do século XX poderá ter sido também realmente um primeiro ensaio, mas como é que nós, hoje em dia, 2025, como é que os historiadores veem quais terão sido os antecedentes, as causas diretas para esta tragédia? Como bem referiste, há sempre diversas causas, não é? A causa imediata é, sem dúvida, o antissemitismo nazi. Esse é o principal, a principal causa que vai conduzir ao genocídio. Depois há causas mais estruturais, mais antigas, recuando só até ao século XIX, para não ir mais atrás e falar da questão do antijudaísmo e como os preconceitos contra os judeus estavam tão enraizados na sociedade europeia, podemos referir a questão do darwinismo social e do racismo biológico que surgem ainda no século XIX, ou até as próprias teorias eugénicas. E todas estas ideias que começam a ser desenvolvidas no século XIX, vão ajudar, no fundo, a pavimentar a implementação de uma política oficial, de uma política estatal de perseguição contra os judeus, que vai culminar no seu genocídio. Mas uma coisa não há um caminho direto que tenha conduzido, por exemplo, das teorias do social-darwinismo ou das teorias eugénicas diretamente ao genocídio, não é? Até porque muitos destes pioneiros da eugenia, por exemplo, não eram antissemitas. Antes da Primeira Guerra, as ideias já estavam lá, mas, e hoje é consensual entre a historiografia, é o conflito, é a Primeira Guerra Mundial que vai radicalizar a sociedade e permitir que esta política genocida seja implementada. Portanto, a derrota da Alemanha na guerra e
depois a vaga revolucionária que atinge a Europa e atinge também em força a própria Alemanha, é também um fator muito importante que temos de ter em conta. O judeu vai ser apresentado pela propaganda antissemita como uma espécie de bode expiatório depois da derrota difunde-se a mentira de que, por exemplo, os judeus tinham fugido ao recrutamento obrigatório, claro. Os judeus são culpados pela derrota da Alemanha, associam muito os judeus ao comunismo, até porque vários líderes dos movimentos revolucionários eram, de facto, judeus. Aliás, o próprio Karl Marx, não é? Tem também uma origem judaica e, portanto, o judeu é acusado, no fundo, de instigar a revolta comunista na Alemanha, é acusado de ser responsável pela derrota na guerra, pela destruição da velha ordem política e também por aceitarem essa derrota e pelos próprios termos do Tratado de Versalhes, portanto, por participarem na República de Weimar. E isto culmina, por exemplo, no assassinato do Walter Rathenau, que era uma figura proeminente da República de Weimar. Portanto, a guerra, apesar do antissemitismo e destas ideias já existirem, e os biógrafos de Hitler analisam muito, apesar de não haver muitas fontes sobre o próprio Hitler, sobre o líder do regime nacional-socialista, há alguns escritos, algumas cartas, e o que verificam é que ele vai beber estas ideias ainda durante o período pré-Primeira Guerra Mundial, ainda durante o período em que vive na cidade de Viena, mas é de facto a sua participação na Primeira Guerra Mundial que vai radicalizar o seu pensamento e transformar esses preconceitos antissemitas num ódio visceral contra os judeus. Agora, como é que isto foi transformado numa política de Estado? Isso é algo que acontece apenas a partir de 1933. Bom, e isso relaciona-se bem com esta minha pergunta, na verdade, que diz respeito a como é que afinal se decide avançar para o que foi designado às tapas nazis como solução final, e como é que esta foi organizada, porque por tudo aquilo que sabemos, não é? Mesmo nós que não somos especialistas no assunto, obviamente, tanta gente, tantos campos, é tudo uma organização extraordinariamente difícil mesmo em termos logísticos. Portanto, importa-nos também aqui perceber o raciocínio por trás desta ideia, mas também como é que ela é aplicada na prática. Bom, durante muito tempo a própria historiografia alemã oscilou entre duas posições, entre, por um lado, aqueles que defendiam uma posição intencionalista, ou seja, que achavam que desde o início existia uma intenção de exterminar os judeus e, por exemplo, como prova apresentavam várias citações de Hitler, quer do Mein Kampf, quer de períodos anteriores, mais precoces, em que ele, por exemplo, fala de assassinar os judeus com gás. E, por outro lado, historiadores que defendem posições mais designadas historiograficamente de estruturalistas. Hoje em dia é esta última tendência que predomina na historiografia alemã. Ou seja, fala-se muito de haver uma radicalização cumulativa desta política, ou seja, a decisão e a organização é feita por etapas. Bom, para já não existe, ou pelo menos não foi encontrada até ao momento, nenhuma ordem oficial do próprio Hitler que diga é preciso exterminar os judeus. Este documento até ao momento não foi encontrado. E, portanto, os historiadores consideram hoje em dia que não existia propriamente um plano para o genocídio
que o objetivo, logo a partir de 1933, é fazer da Alemanha um país livre de judeus. Agora, como e com que meios, é algo que só se vai decidindo ao longo dos anos. E claro que o início da Segunda Guerra Mundial é um período fundamental, porque marca, não é, uma radicalização da própria sociedade alemã que vai permitir implementar esse genocídio. Portanto, a política de perseguição aos judeus vai tomando forma ao longo dos anos por etapas. A primeira etapa é uma etapa de discriminação através da adoção de leis, de legislação antissemita. Depois há uma política de identificação pública e de exclusão. E mesmo esta política varia consoante os lugares. É curioso que a obrigação de os judeus utilizarem uma estrela amarela que os identificasse acontece primeiro na Polónia ocupada do que na Alemanha, o que é interessante. Depois uma etapa de violência organizada, o pogrom de novembro de 1938, a chamada Noite de Cristal. Há também uma etapa de deslocação forçada, primeiro promovendo-se a imigração de judeus para fora da Alemanha, aquela ideia de criar uma colónia, por exemplo, em Madagascar, ou levantou-se uma vez mais a possibilidade de criar uma colónia judaica em Angola, que é uma ideia que também não é nova, mas que nos anos 30 volta uma vez mais a surgir. Depois o realojamento das populações, nomeadamente a população polaca, e só depois uma política de deportação, de encarceramento em guetos e posteriormente de deportação para os campos de extermínio. Há também uma etapa marcada pela relevância do trabalho forçado e todas estas etapas acontecem por vezes em simultâneo. Portanto, não é algo linear. O próprio extermínio, que começa com a invasão da União Soviética, ainda que já durante a invasão da Polónia tivessem acontecido massacres, é de facto a invasão da União Soviética que vai radicalizar esta política de perseguição aos judeus. E mesmo aqui o extermínio acontece de diferentes formas e a cronologia não é a mesma. Porque a forma como é organizado no leste da Europa é muito diferente da forma como é organizado, por exemplo, nos países da Europa ocidental. Portanto, estamos a falar de um processo muito complexo, de um processo verdadeiramente transnacional, que foi feito por etapas. E mesmo a construção dos campos de concentração, que começam a surgir logo a partir de 1933. O primeiro grande campo que é construído e que vai servir de modelo a todo o sistema concentracionário nazi é aberto em abril de 1933, na cidade de Dachau. E o objetivo desse campo é encarcerar opositores políticos. Portanto, só numa fase mais tardia, depois do pogrom de novembro de 1938, é que, de facto, os judeus começam a ser presos e enviados de uma forma massiva para os campos de concentração. E este sistema concentracionário nazi é de uma enorme complexidade. A mancha geográfica, a densidade é impressionante. Se analisarmos um mapa em que conseguimos ver onde é que se localizam, por exemplo, os campos de extermínio, estão na Europa de Leste, com o objetivo, naturalmente, de esconder da opinião pública internacional aquilo que estava a acontecer e aproveitando também a própria rede de caminhos de ferro para operacionalizar todo o processo de extermínio.
Mas para além dos campos de concentração, dos campos de extermínio, temos campos de reeducação pelo trabalho, temos campos de trânsito, temos inúmeros subcampos. Cada campo de concentração tinha uma rede enorme de subcampos. Dachau, por exemplo, tinha mais de 50 subcampos, que às vezes podia ser até um edifício cercado por arame farpado que era utilizado para ter aí alojados trabalhadores de uma fábrica e, claro, os prisioneiros eram depois transferidos ao longo desta enorme rede de campos. Sim, e eu recordo-me, em 2010 tive a oportunidade de visitar um desses campos, bastante perto de Berlim, até Sachsenhausen, e não sendo um campo de extermínio, sendo um campo de concentração propriamente, continua a ser absolutamente esmagador o sentimento de opressão e do horror que se sente quando se visita. Mas aqui eu tinha também uma pergunta que era, propriamente, conseguimos mais ou menos ter uma ideia de, porque à altura da guerra é que se começa a decidir que, bom, a solução será o extermínio propriamente dito. Tem-se assim uma ideia mais ou menos, será depois lá está, como já referiste, depois da invasão da União Soviética. Sim, a invasão da União Soviética tem aqui um papel de radicalização, não é? Porque os grandes inimigos do regime nacional-socialista, para além dos judeus, eram os comunistas. Uhum. E havia sempre esta amálgama dos dois grandes inimigos e, portanto, esta vai ser uma guerra racial. E, para além disso, era na Europa de Leste que vivia a esmagadora maioria da comunidade judaica europeia. Portanto, o número de judeus era muito maior nestes territórios de leste. E enquanto na década de 30 a perseguição contra os judeus na Alemanha, na Áustria, depois da anexação em março de 38, a verdade é que muitos deles conseguiram fugir, instalando-se nos países vizinhos, nos Países Baixos, na França, ou até imigrando para outros territórios, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, alguns até para a Palestina. Na Europa de Leste que vivia a maior parte da comunidade judaica e, portanto, se numa fase inicial havia o objetivo de os transferir cada vez mais para leste, para que os territórios da Polónia, considerados espaço vital da Alemanha nacional-socialista, fossem reocupados por arianos, a verdade é que é nesta fase que começam a ser construídos campos de extermínio. Antes disso, milhares de judeus já tinham sido mortos durante aquilo que os historiadores hoje designam de Holocausto à bala, ou seja, durante os massacres realizados em florestas, nas aldeias e muitas vezes com a colaboração das populações locais, porque na Europa de Leste o antissemitismo era extremamente violento. Aqueles pogroms que aconteceram no início do século XX, por exemplo, na Rússia, havia aqui uma tradição de perseguição, de massacres contra os judeus, já muito antiga. E, portanto, muitas vezes, quando os alemães chegam a determinados territórios, as populações locais já se tinham ocupado dos judeus, do extermínio dos judeus. E nisto há também um papel central naquela famosa Conferência de Wannsee de 1942. Sim, em janeiro de 1942, quando vários altos representantes do regime nacional-socialista se reúnem em Wannsee, muito perto da cidade de Berlim, para discutir a solução final. Das várias atas que foram feitas, apenas sobreviveu uma, a que tinha ficado no Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, onde é possível ver uma lista com os vários países europeus e o número de judeus que existiria em cada um daqueles países.
E aí identificamos também países neutros, como é o caso de Portugal, que é um documento muito interessante, porque o que é que ele significa na prática? Que provavelmente o objetivo dos alemães, depois de resolverem a questão judaica, aqui, entre aspas, naturalmente estamos a utilizar a linguagem do perpetrador, depois de resolverem essa questão judaica nos territórios ocupados, pretendiam provavelmente alargá-la a toda a Europa, incluindo aos países neutros. Mas mesmo a Conferência de Wannsee é mais uma etapa dessa radicalização. Ainda não falámos aqui de uma questão também muito, muito importante, que é a perseguição e o extermínio também às pessoas com deficiência, porque foi uma etapa muito importante de todo este processo, que começou a ser implementada na Alemanha, também na Áustria, em instituições que são criadas para matar as pessoas que eram portadoras de alguma deficiência, e que são, no fundo, precursoras do próprio Holocausto, porque no momento em que o programa de eutanásia, chamada Ação T4, porque a T4? Porque a sede deste plano localizava-se em Berlim, na Tiergartenstrasse, no número 4, e, portanto, ficou conhecida como a Ação T4. Uma vez mais, os eufemismos que os nazis utilizavam para esconder as suas intenções e os seus crimes. E quando a ação para, muito na sequência da perseguição da Igreja, e nomeadamente o von Galen, os meios, como a aquisição de gás, é feita pela primeira vez nestes centros de eutanásia. E o próprio pessoal médico e os enfermeiros são depois colocados ao serviço do Holocausto nos campos de extermínio do leste da Europa. E, portanto, é também uma etapa muito importante deste processo genocida. Que não é mais do que aquilo enfim, aquilo que tens vindo a descrever não é mais do que aquilo que a famosa socióloga Hannah Arendt descreveu como a banalização do mal, não é? Chegar-se ao ponto em que, quer dizer, quer o extermínio destas populações, das pessoas com deficiência, ou até dos judeus, ou até de outras, como certamente falaremos um pouco mais à frente, se torna completamente normalizado dentro de uma sociedade que chegou a este nível de radicalismo. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Nós sabemos, claro, e acabas de falar nos campos de extermínio, mas então em que é que consistiu na prática, e isto também não querendo ser demasiado gore, acho que, enfim, toda a gente sabe o que foi, não é? Mas em que é que consistiu na prática estes campos de extermínio e como é que se optou então por esta solução final? Houve aqui uma fase intermédia, que é a criação dos guetos, na Europa de Leste. Os mais conhecidos são o de Varsóvia, ou da cidade de Łódź, na Polónia, e que se inseriam nesta política de arianização levada a cabo pelo regime nacional-socialista. Portanto, criar territórios que fossem arianizados, fossem povoados pela população de origem alemã. E, portanto, para criar espaços nesses territórios, a população judaica é evacuada para outros espaços. Numa primeira fase para os guetos,
mas mesmo esta solução não foi suficiente e, por outro lado, criou diversos problemas logísticos, porque a taxa de mortalidade nos vários guetos era elevadíssima e, portanto, acaba por ser uma fase intermédia do processo até à criação de campos de extermínio. Entretanto, exploram outra hipótese, que é utilizarem carrinhas para transporte das populações, em que encaminhavam o gás para o interior das carrinhas para matar as pessoas. Mas claro que era um processo muito, muito lento e, portanto, progressivamente vão criando mecanismos mais complexos até à introdução do gás, do Ciclone B, nos tais campos de extermínio. No caso de Chełmno, é um dos primeiros campos, também no campo de Auschwitz-Birkenau. Aliás, Auschwitz é uma estrutura muito interessante que nos ajuda a compreender esta complexidade e as diversas etapas, porque Auschwitz é um complexo de 3 grandes campos. Um primeiro campo de concentração, que é utilizado logo a partir da invasão da Polónia para colocar os presos políticos, opositores políticos, mas depois é criado um segundo campo, o campo de Auschwitz II ou Auschwitz-Birkenau, que assim é um campo de extermínio, ou seja, quando as populações chegavam, os comboios de judeus, sobretudo, mas não só, porque houve outros grupos que também foram perseguidos e vítimas de uma política genocida, claro, como o caso das populações ciganas, e os próprios prisioneiros soviéticos também foram deixados a morrer à fome nos primeiros meses depois da invasão da União Soviética nos campos de prisioneiros de guerra, numa política cujo objetivo era claramente exterminar aquelas pessoas. Mas Auschwitz II, Auschwitz-Birkenau, quando os comboios chegavam, as pessoas era feita uma triagem e aqueles que tivessem capacidade para trabalhar eram encaminhados para um lado, os mais velhos, as crianças, as mulheres também, embora algumas também fossem selecionadas para o trabalho forçado, eram encaminhadas para o campo de extermínio. Portanto, havia aí uma triagem. E para além destes 2 campos, havia um terceiro, que é o campo Auschwitz III, ou Auschwitz-Monowitz, que era um campo de trabalho forçado. E o trabalho forçado é uma componente muito importante para o regime nacional-socialista, para a sua ideologia, mas também era enquadrado como uma forma de extermínio, exterminar pelo trabalho, mas aproveitando a mão de obra que aquelas pessoas ainda poderiam oferecer, sobretudo à medida que a guerra se prolongava, que era preciso mobilizar cada vez mais alemães para o esforço de guerra e, portanto, é preciso colmatar esta falta de trabalhadores. E conhecemos, sobretudo, este campo de Monowitz através da literatura do Primo Levi, que foi um dos prisioneiros que esteve nesse campo. E daí também a famosa frase à entrada de Auschwitz, não é? O trabalho liberta, dentro dessa ideia de que, exato, enfim, era também uma forma de extermínio, como acabaste de dizer. Era uma forma de extermínio. Aliás, a noção de trabalho para o regime nacional-socialista é muito interessante desse ponto de vista ideológico, porque se para os alemães, por exemplo, era uma forma de enobrecimento, e é por isso que logo em 1935 é criado o serviço de trabalho obrigatório, para as populações consideradas racialmente inferiores, era uma forma de os humilhar e posteriormente também foi uma forma de extermínio. E, portanto, como eu já referi, estas várias etapas acontecem
em territórios muito vastos, não é? E, portanto, acontecem em simultâneo e os diferentes métodos mantêm-se. Ou seja, quando os campos de extermínio começam a operar, isto não significa que tenha acabado, por exemplo, o extermínio pelas balas. Não, pelo contrário. Portanto, tudo acontece em simultâneo, sem que haja uma ordem que nos permita compreender que foi, de facto, aqui e por ordem direta de Hitler que aconteceu. Isso não existe. Pelo menos não foi encontrado até ao momento, o documento. Bom, mas há aqui também outra pergunta que se impõe e que é até uma das mais polémicas ao longo dos anos, sobretudo em tempos difíceis como os que vivemos agora, que é afinal o impacto que tudo isto tem, não é? Falamos aqui de números, ao certo, quantas pessoas terão morrido em virtude destas políticas de extermínio nazis? Bom, hoje parece haver um consenso em torno dos números, depois de décadas de investigação. No caso dos judeus, estamos a falar de 6 milhões de judeus europeus que foram assassinados no âmbito desta solução final criada pelo regime nacional-socialista. Portanto, a população judaica da Europa praticamente foi exterminada durante este período. Em relação por exemplo, a outros grupos, estamos a falar de cifras mais reduzidas, mas não é por isso que não tenha havido o objetivo de as exterminar. No caso das populações ciganas, os nazis, também estamos a falar de uma política genocida em relação a estes grupos. Portanto, estamos a falar de cerca de 200 mil pessoas que terão sido assassinadas pelo regime nacional-socialista. E depois temos também outros grupos, não é, que foram também perseguidos, de opositores políticos, de homossexuais, a população soviética também, os prisioneiros de guerra soviéticos. Claro. Nos primeiros meses depois da invasão da União Soviética, os nazis aprisionaram cerca de 3 milhões de prisioneiros de guerra. Só nos primeiros meses, cerca de 2 milhões foram deixados a morrer à fome ou vítimas de condições de saúde, de salubridade, que existiam nos campos de prisioneiros de guerra. Portanto, creio que também no caso dos prisioneiros de guerra soviéticos existiu o intuito de os exterminar, pelo menos até ao momento em que perceberam que se calhar até precisavam da mão de obra daquelas pessoas sim. Para continuarem a alimentar o seu esforço de guerra. E relativamente à informação que temos sobre isto tudo, obviamente estamos a falar 80 anos depois da guerra, aliás, este ano, obviamente, 2025 marca precisamente o fim da guerra e não só o fim da guerra, como a descoberta destes horrores, não é? Desta solução final. Em bom rigor, o que é que os aliados sabiam sobre isto, sobre o que estava a acontecer? Ou seja, tinham algumas ideias ou estavam na completa ignorância e realmente os nazis conseguiram fazer isto de forma tão eficiente, de forma tão secreta, se bem que, quer dizer, de forma completamente secreta é quase impossível, não é? Mas o que é que se sabia do lado dos nazis sobre isto tudo? Quer do lado ocidental, Inglaterra, Estados Unidos, aliás, Reino Unido, Estados Unidos e França, ou até do lado soviético, porque grande parte dos campos de extermínio foram descobertos do lado leste, como explicaste. Sim, foram libertados pela União Soviética, sim, porque como se localizavam no leste da Europa, é a União Soviética que vai libertar Auschwitz e, aliás, a data de libertação do campo de Auschwitz é hoje considerada o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Obviamente que os nazis procuraram esconder os crimes que estavam a praticar, mas um crime desta magnitude é impossível de esconder de uma forma cabal. Eu trabalho muito a imprensa e a forma como a imprensa noticiou o antissemitismo e depois o próprio Holocausto. E o que verificamos é que
Logo a partir de 1933, naturalmente, que começam a circular informações sobre a perseguição da Alemanha nazi em relação aos judeus. E este fluxo de informações vai acompanhando, naturalmente, a radicalização da política nazi. Portanto, temos momentos em que essa informação é muito mais intensa. A adoção da legislação de Nuremberg, o pogrom de novembro de 1938, o próprio discurso que Hitler faz em janeiro de 39 no Reichstag, em que anuncia que se houver uma nova guerra, o resultado não será a derrota da Alemanha, mas sim a aniquilação do povo judeu. No que diz respeito depois ao extermínio, essas notícias vão circulando com mais dificuldade, obviamente, até porque há mecanismos de censura, mesmo nos países neutros e nos países beligerantes, que restringem o acesso a essa informação. Aquilo que foi um campo de concentração, os horrores que foram cometidos nesses campos, nomeadamente os campos de extermínio, a opinião pública só tem conhecimento, naturalmente, no pós-guerra, pelo menos de uma forma cabal. E as visitas organizadas, por exemplo, pelo exército norte-americano aos campos de Bergen-Belsen, aos campos de Dachau, em que levam a população alemã para ver in loco aquilo que tinha ali acontecido, quando afirmavam que, mesmo vivendo ali ao lado, não tinham conhecimento de nada. Essas informações depois são divulgadas a partir de maio de 1945 e esses filmes que são produzidos circulam a partir dessa altura e até os cinemas portugueses, o Cinema Contes, também passa esses filmes, curiosamente. Agora, ao longo da guerra, naturalmente que há informações que vão chegando ao conhecimento dos aliados. O relatório do Jan Karski chega ao conhecimento do governo britânico. Há prisioneiros que conseguem fugir dos campos. A própria resistência polaca consegue infiltrar-se nos campos e fazer chegar informação ao governo polaco no exílio, que por sua vez passa a informação aos governos dos países beligerantes e aos governos dos países neutros. As célebres fotografias feitas pelo Sonderkommando, que hoje sabemos feitas por prisioneiros gregos, também conseguem sair secretamente dentro de um tubo, de uma pasta de dentes, do campo de Auschwitz. Portanto, há informações que chegam, mas são informações muito escassas, com grandes lacunas. E depois uma coisa é ter as informações e outra coisa é compreender aquilo que se estava a passar e ter o conhecimento para isso. E na altura não se tinha, até porque durante a Primeira Guerra Mundial também tinham circulado muitas notícias sobre o comportamento e os crimes cometidos pelos alemães, que depois se verificou que afinal não eram verdadeiras. E, portanto, entre o saber e o conhecer, há uma distância aqui muito grande e exige dados, exige informações que os aliados, pelo menos numa fase inicial, não tinham essas informações. E as próprias organizações judaicas, sediadas em Londres ou sediadas em Nova Iorque, também duvidaram de algumas informações que chegaram ao seu conhecimento. É só na primavera de 1944 que os aliados têm na sua posse informações, por exemplo, sobre a existência de câmaras de gás e de chaminés em Auschwitz. Portanto, é todo um processo longo e que foi dificultado pelo facto de estar a decorrer uma guerra
e porque os alemães também procuraram, nem sempre com sucesso, diga-se, esconder as informações do conhecimento da opinião pública internacional, e mesmo numa fase final do conflito, quando já sabiam que iriam perder a guerra, destruíram muitos documentos e muita informação propositadamente. Não é por acaso que só sobrou uma ata da Conferência de Wannsee por acaso, porque estava entre a documentação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque senão nem essa ata teríamos hoje em dia. Há um momento importante no mês de dezembro de 1942, quando é feita a chamada Declaração Aliada, em que os aliados condenam os crimes que os nazis estavam a cometer e dizem muito claramente que quando os alemães forem derrotados vão ser incriminados e vão naturalmente pagar pelos crimes que cometeram. Mas nem mesmo esta declaração, que curiosamente chegou também ao conhecimento do governo português, foi consensual entre os líderes, porque ainda não se acreditava na dimensão e no horror dos crimes que estavam a ser cometidos. Bom, e já que falamos novamente dessa conferência, importa aqui também lembrar o papel de Portugal em tudo isto. Estou aqui a pensar que o país acaba por desempenhar um papel relevante como ponto de passagem para refugiados, e lembrar-me até da figura de Aristides Sousa Mendes, não é? De quem aqui já falámos no podcast também, no nosso já muito longínquo episódio 26. Portanto, que papel acaba por ter Portugal e os portugueses nesta questão do Holocausto? Bom, Portugal é um país que, como sabemos, consegue, apesar das dificuldades, manter o estatuto de neutralidade durante toda a guerra. A primavera de 1940 tem um papel extremamente relevante, porque marca uma viragem importante no conflito, quando Hitler decide invadir os países da Europa Ocidental, até que chegar finalmente a França, que assina o armistício logo em junho de 1940. Portanto, no verão de 1940 temos os alemães ali nos Pirineus e ninguém sabia se os alemães ficariam por ali, claro, ou se continuariam. E era uma possibilidade, até porque havia planos de ataque a Gibraltar, que era uma peça-chave no acesso ao Mediterrâneo, e isso implicava um desdobramento do conflito e uma possível invasão de Portugal, com ou sem o apoio da Espanha franquista. Aliás, hoje sabe-se porque foram descobertos planos nos arquivos espanhóis que dão conta da vontade de uma facção do governo franquista de anexar Portugal. E também se conhece a Operação Félix e a Operação Isabela. Portanto, era uma possibilidade no verão de 1940. E aí é um período difícil para a neutralidade portuguesa, que poderia estar em risco. Por outro lado, nesse período, a Espanha e Portugal transformam-se numa das poucas portas de saída de uma Europa em guerra. Uhum. E explica o afluxo de refugiados que procuraram escapar da França e abandonar a Europa através de Lisboa. Desde o início de 33, 34, que já vários refugiados tinham chegado até Portugal. Mas o número não tem absolutamente nada a ver com o volume de população de refugiados que chega em 1940. Uhum. O governo português, naturalmente, procurou a todo custo restringir a entrada de estrangeiros no território português, até porque pouco antes de ter início a Segunda Guerra Mundial, tinha acabado a Guerra Civil de Espanha. Uhum. E, portanto, também não podemos esquecer este conflito. E não é por acaso que o Salazar acumula nas suas mãos, para além da presidência do Conselho de Ministros,
Em 1936, a pasta da guerra e a pasta dos negócios estrangeiros. Portanto, duas pastas essenciais neste período. E a política do Estado Novo em relação à entrada de estrangeiros torna-se cada vez mais restritiva e há uma tentativa muito clara por parte da Polícia Política, da PVDE, de transferir para as suas mãos as prerrogativas relativamente à entrada de estrangeiros, o que encontrou naturalmente a oposição por parte dos diplomatas, por parte do Palácio das Necessidades. Em relação ao conhecimento do Holocausto, é muito interessante analisar os relatórios por parte da censura, os relatórios de justificação dos cortes da censura, porque eles nos permitem compreender como é que isto evoluiu. Bom, para já, a censura tentou a todo custo cortar informações sobre o conflito e, sobretudo, informações que dessem conta dos crimes cometidos pela Alemanha Nacional Socialista. E, segundo os censores, numa primeira fase, estas notícias eram cortadas porque eram consideradas fantasiosas, portanto, não se acreditava muito naquelas informações. A partir de determinada altura, os cortes deixam de ser feitos porque as notícias eram consideradas fantasiosas, mas porque poderiam ser prejudiciais ao bom relacionamento de Portugal com a Alemanha Nacional Socialista. Claro. Portanto, há aqui uma mudança muito importante, que é, quanto mais informações os governos têm, mais credíveis se tornam essas notícias sobre as atrocidades cometidas pelo regime nacional-socialista. No entanto, é claramente depois da guerra que a censura deixa passar informações sobre o tema. Há até uma carta muito interessante no arquivo Oliveira Salazar, uma carta de um M. Figueiredo, dirigida ao próprio Salazar, em que ele diz que é preciso que a censura deixe de cortar notícias sobre este tema para que saiba lá fora que nós, portugueses, não somos iguais aos nazis e que não estamos a esconder os crimes que estão a cometer. E, de facto, nessa fase, a imprensa publica imensas notícias sobre os campos, sobre a libertação dos campos, passam os tais filmes feitos pelos aliados nos cinemas portugueses. A revista Mundo Gráfico divulga fotografias em que se mostram os cadáveres encontrados pelos aliados no campo de Bergen-Belsen, mas isto acontece porque a guerra terminou, né, pelo menos na Europa, em maio de 45, e porque o regime, se queria sobreviver, não é, tinha de se alinhar com os vencedores da guerra. E não é por acaso que em maio de 45, no dia 18, Salazar vai fazer o seu discurso da vitória à Assembleia Nacional, em que apresenta a neutralidade portuguesa como uma neutralidade colaborante, mas colaborante com a Grã-Bretanha. Claro, claro. Esquecendo por completo o intenso relacionamento que manteve durante todo o conflito com a Alemanha Nacional Socialista. E que até decretou luto nacional quando se soube da notícia, precisamente, da morte de Hitler. Exatamente. Poucos dias antes, portanto, no final de abril. Do suicídio de Hitler. Sim, exatamente. Estamos mesmo a chegar ao fim deste longuíssimo episódio e convém agora pensarmos um pouco sobre os nossos tempos, quer dizer, estamos hoje em 2025, como já se disse, 80 anos depois do fim da guerra, do início deste processo de compreensão do que foi este horror, e a minha pergunta, Cláudia, é sobretudo como é que se memorializa algo como o Holocausto, com esta dimensão, até porque lá está, existe ainda hoje em dia pessoas que negam a própria existência do Holocausto, não é? Apesar de termos mais do que evidências que comprovam precisamente isso tudo. Como é que hoje em dia se pode relembrar esta, que é uma memória dolorosa,
que cria um profundo ressentimento, mesmo na Alemanha. Não é um assunto assim tão esclarecido, não é esclarecido, mas mais no sentido de tão pouco polémico, sobretudo sobre a memória de todo este processo. Portanto, como é que podemos olhar para este momento de horror da história da humanidade, que não é só sobre a história da Europa, obviamente? Hoje estamos num momento em que praticamente já não existem sobreviventes. E os que ainda existem são pessoas que na época eram crianças. Portanto, esta memória, tal como a memória de qualquer outro acontecimento histórico, da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, vai se diluindo. A Marianne Hirsch fala muito na questão da pós-memória, portanto, como memorializar este período, este acontecimento numa altura em que já não há testemunhos, praticamente. Esta memória, naturalmente, foi evoluindo, e a memória que temos hoje não é a que tínhamos na década de 50 ou na década de 60. Naturalmente que foi evoluindo. No pós-guerra, o Primo Levi tentou publicar o seu livro, Se Isto é um Homem, e o livro foi recusado pela editora Einaudi. Portanto, nessa fase do pós-guerra era uma memória sobretudo das vítimas e uma memória dos perpetradores. Os sobreviventes, muitos acabaram por silenciar. Também foi um mecanismo, não é, encontrado para ultrapassar aquele trauma, mas alguns falaram, alguns escreveram as suas memórias. Depois, a década de 60 é um período também muito importante, porque são os anos do julgamento de Eichmann em Jerusalém, e é também os anos do julgamento de Frankfurt, em que finalmente as gerações de alemães, que na altura eram muito jovens, são confrontados com os crimes cometidos pelos seus pais e pelos seus avós, e começam também a questionar a sua família e o seu envolvimento com o regime nacional-socialista. E, portanto, foi todo um percurso que transformou o Holocausto de uma memória limitada às vítimas e aos perpetradores numa memória que hoje em dia é uma memória global, uma memória cosmopolita, ou seja, nós hoje em Portugal, e fomos um país neutro durante a guerra, portanto, o nosso território não foi invadido, não foi ocupado, não houve uma deportação de judeus de território português para campos de extermínio. Mesmo assim, o dia 27 de janeiro, em Portugal, é todos os anos assinalado na Assembleia da República, e o próprio governo português adotou um programa nacional para comemorar este tema e para lembrar a memória das vítimas, também dos próprios salvadores. Portanto, no ano 2000 é criada uma aliança internacional para a memória do Holocausto, por iniciativa do primeiro-ministro sueco, uma vez mais um país neutro, que reuniu em Estocolmo importantes líderes mundiais que chamavam a atenção para a relevância de lembrar, de ensinar, de memorializar esta temática. E, portanto, a mudança de milénio marca aqui uma transformação que os historiadores, permite que os historiadores, a partir de então, falem de uma memória globalizada do Holocausto, ou seja, uma memória desterritorializada, e que permite que países como Portugal também lembrem e também reivindiquem a memória deste acontecimento. O que é que se pode fazer, e no caso do Holocausto é talvez dos temas mais estudados da história, basta ir a uma livraria, mesmo aqui em Portugal, e vemos a quantidade enorme de literatura, os institutos que foram criados e que promovem a investigação desta temática. A própria Comissão Europeia também tem linhas de
apoio para promover projetos de ensino, de memória, de investigação sobre este tema. Portanto, acho que os meios não faltam. E o interesse também não, porque curiosamente, e eu trabalho muito com a comunidade educativa, e noto que quer os professores, quer os alunos, são muito curiosos em relação a este tema. Pela dimensão, pelos números, depois as guerras, não é? Exercem sempre um certo fascínio sobre os miúdos. E, portanto, acho que é essencial canalizar este interesse para promover o ensino desta temática. Portanto, para mim, a comunidade educativa é, sem dúvida, talvez a mais relevante, e tentar ensinar esta temática também em relação com a própria história portuguesa. Falou-se há pouco do Aristides Sousa Mendes, é essencial continuar a falar-se, mas de uma forma não mitificada, não é? Porque muitas vezes mitificamos estas pessoas. Falar sobre Aristides, sobre os outros portugueses que também ajudaram a salvar vítimas durante a Segunda Guerra Mundial. Continuar a investigar, porque ainda há muito por fazer, há muita documentação no Ministério dos Negócios Estrangeiros que pode ser investigada no âmbito de dissertações de mestrado e de doutoramento. Infelizmente, penso que há aqui uma lacuna em Portugal ao nível do ensino superior, porque se formos a países como a Alemanha, Reino Unido, França, temos centros de investigação dedicados a esta temática. Em Portugal não temos uma única unidade curricular sobre o tema do Holocausto. E acho que é uma lacuna que as universidades deveriam, sobretudo no âmbito das licenciaturas em História, penso que poderia ser colmatada. E é sempre bom realmente olharmos para o passado e ver como, sobretudo para compreendermos como chegámos aqui e para vermos, porque na realidade, quer dizer, o genocídio, como disseste, foi um termo cunhado depois da guerra, simplesmente para este facto, o que não quer dizer que não tivesse havido genocídios antes, bem pelo contrário, e que não continuaram a existir, não é? E que continuam a existir, infelizmente, até... Pois. E continuam a existir, exato, nos dias de hoje, incluindo perpetrados pelo Estado de Israel. Sim, exatamente. Aliás, é preciso não esquecer que os horrores continuam a existir, mesmo enquanto neste momento estamos a gravar. Quanto às sugestões de leitura deste episódio, para os nossos ouvintes que quiserem saber mais sobre este tema, quais são as tuas duas sugestões de leitura? Bom, é uma pergunta difícil, porque há imensos livros sobre o tema, incluindo em português. Tenho pena que as editoras portuguesas não apostem mais na tradução de livros de autores alemães, porque era importante trazer a literatura e a historiografia alemã para o conhecimento dos leitores portugueses. É claro que os livros do Jan Kershaw são sempre uma referência, nomeadamente a biografia de Hitler. Temos também aquele livro do Waxman, publicado pela Dom Quixote, KL, sobre os campos de concentração. Foi recentemente também publicado pelas edições 70 um livro, As Fúrias de Hitler, da Wendy Lower, sobre o papel das mulheres. E há imensos livros, portanto ficaria aqui várias horas a recomendar bibliografia. Estes três são referências importantes. Há vários sobre o tema. Sim, e como tem sido o hábito nesta nossa série dedicada à Segunda Guerra Mundial, como há tanto filme e tanta série sobre este período, sobre este tema em particular, aproveitamos para te perguntar também se tens alguns filmes que sugiras sobre o tema do Holocausto. Bom, também há imensos filmes, não é? Claro. E mesmo romances. Acho que um dos problemas de haver
tantos romances é a própria banalização do tema, e isso pode ser perigoso, porque hoje em dia tudo é Auschwitz. É a bibliotecária de Auschwitz, é a costureira de Auschwitz, tudo é Auschwitz. E naturalmente nem todos os livros têm a qualidade e o rigor científico para abordar este tema, e caímos no risco de o banalizar. E o mesmo em relação a filmes, não é? Eu recomendo 2. Um deles é O Filho de Saul. E o outro, A Zona de Interesse, é um filme mais recente, mas que tem cada um à sua maneira, não é? Porque os dois abordam o mesmo tema, o extermínio, o campo de concentração, mas a partir de perspectivas diferentes. O Filho de Saul a partir da perspectiva da vítima, nomeadamente o Sonderkommando, A Zona de Interesse a partir da perspectiva do perpetrador. Portanto, acho que se complementam muito bem. Já agora aproveito e deixo também 2 sugestões. A primeira é A Conferência, chama-se simplesmente assim, que é um filme de 2022, que é precisamente sobre esta conferência de Wannsee que aqui falámos, que é precisamente um dos momentos centrais onde se decide esta solução final. E o outro, mais ligado com esta última memória sobre a própria memória do Holocausto, quero dizer, que se chama Negação, de 2016, Denial, que eu acho que é um filme muito interessante sobre um caso de que opôs Deborah Lipstadt, uma americana, contra o negacionista do Holocausto, David Irving, um inglês, e que mostra precisamente como se teve que fazer a defesa em tribunal em Inglaterra sobre como, na realidade, o Holocausto existiu. Foi um facto histórico. I am a baby Aryan, not Jewish or sectarian. I have no plans to marry an ape or Rastafarian. Racist, Mr. Irving? Anti-Semitic, Mr. Irving? I do not think so. Teaching your little child this kind of poison? Do you think a 9-month-old can understand words spoken in English or any other language? This poor little child has been taught a racist ditty by her racist and perverted father. But I'm not a racist. Mr. Irving, look at the words on the page. Realmente é um filme, eu acho que está muito bem conseguido para mostrar como até aos dias de hoje ainda pode ser mal debatido realmente, ou criada esta cortina de fumo sobre o que foi este passado. E claro, para terminar, aproveitamos para agradecer à Cláudia por ter dispensado o seu tempo para falar connosco e com os nossos ouvintes sobre este tema tão importante como é o Holocausto. E também com este lembrete que genocídios continuam a acontecer, infelizmente, na história da humanidade. E pronto, é tudo neste nosso episódio 107 do podcast Falando de História, que finalmente fecha esta nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial, uma longuíssima série que já estávamos a preparar já há bastante tempo. Esperemos que tenha correspondido à expectativa dos nossos ouvintes. E já sabem, se quer fazer parte da nossa comunidade e apoiar este nosso projeto, é só seguir o link que deixamos na descrição, na plataforma Patreon, e como sempre o nosso e-mail está aberto, falandohistoriapodcast@gmail.com. Regressamos na próxima semana com uma miscelânea. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.